Olá! Como foram de final de semana? Tudo bem? Começando uma nova semana, nós vamos continuar com a nossa leitura do Pequeno Príncipe. Hoje eu vou ler para vocês capítulo 9 e o 10, tá? Capítulo 9. Acho que ele aproveitou para evadir-se, uma migração de pássaros selvagens. Na manhã da partida, ele deixou seu planeta bem em ordem. Limpou cuidadosamente seus vulcões em atividade. O planeta possuía 2 vulcões em atividade e era bem cômodo para esquentar o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto, mas, como ele dizia, nunca se sabe. Ele limpou da mesma forma o vulcão extinto. Quando estão bem limpos, os vulcões queimam calma e regularmente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como o fogo das chaminés. É evidente que na nossa Terra somos pequenos demais para limpar nossos vulcões. É por isso que eles nos causam tantos aborrecimentos. O Pequeno Príncipe arrancou também, com um pouco de melancolia, as últimas mudas de baobá. Ele achava que nunca ia ter de voltar. Mas todas essas tarefas cotidianas lhe pareceram, nessa manhã, extremamente delicadas. E quando ele regou a flor pela última vez e se preparou para cobri-la com a redoma, sentiu vontade de chorar. Adeus, ele disse à flor, mas ela não respondeu. Adeus, ele repetiu. A flor tossiu, mas não por causa da sua gripe. Fui uma tola, ela lhe disse por fim. Peço desculpas por isso. Trate de ser feliz. Eu vou mostrar para vocês a ilustração dele limpando os vulcões. Aqui aparece o planetinha dele com 3 vulcões. E ele limpando com um tipo de uma vassoura, limpando a cratera do vulcão. E num outro canto do planeta aparece a flor, a rosa, com a redoma. E no céu um sol. Ele limpou cuidadosamente seus vulcões em atividade. Mas na história fala que ele limpou também o vulcão extinto, né? E aqui o café da manhã dele tem num dos vulcões ele colocou uma panela, uma frigideira, aquecendo alguma coisa ali. Continuando a conversa dele com a flor, com a rosa, né? Ele ficou surpreso com a falta de censuras. Ele ficou parado, todo desconcertado, com a redoma no ar. Ele não entendia essa doçura calma. Sim, eu amo você, disse-lhe a flor. Você não soube de nada, por minha culpa. Isso não tem a menor importância. Mas você foi tão tolo quanto eu. Trate de ser feliz. Deixe a redoma em paz. Não a quero mais.
Mas o vento... Ah, não estou tão gripada assim. O ar fresco da noite me fará bem. Sou uma flor. Mas os bichos... Eu preciso mesmo conseguir aguentar 2 ou 3 lagartas se eu quiser conhecer as borboletas. Dizem que são muito bonitas. Senão, quem virá me visitar? Você estará longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo de nada. Eu tenho as minhas garras. E ela mostrou ingenuamente seus 4 espinhos. Depois ela acrescentou: não prolongue dessa maneira, é irritante. Você decidiu partir, então vá. Porque ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor tão orgulhosa. Bom, capítulo 10 agora. Ele se encontrava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Então ele começou a visitá-los para buscar uma ocupação e para aprender. O primeiro era habitado por um rei. O rei estava sentado, vestido de púrpura e de arminho, num trono muito simples e, no entanto, majestoso. Ah, veja, um súdito! Exclamou o rei quando percebeu o pequeno príncipe. E o pequeno príncipe se perguntou: como ele pode me reconhecer se nunca me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito simplificado. Todos os homens são súditos. Aproxime-se para que eu o veja melhor, disse o rei, que estava muito orgulhoso de ser, enfim, rei para alguém. O pequeno príncipe procurou com o olhar onde se sentar, mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de arminho. Então ele ficou em pé e, como estava cansado, bocejou. Deixa eu mostrar o rei para vocês. Aí tem então o rei no seu trono, todo vestido de púrpura e de arminho. O seu manto de arminho cobrindo quase todo o planeta. Então é um rei com a sua coroa e um longo manto de arminho cheio de estrelas. Continuando então a história. Então ele bocejou, né, porque estava cansado. Bocejar na presença de um rei é contra a etiqueta, disse-lhe o monarca. Eu o proíbo. Não posso evitar, respondeu o pequeno príncipe todo confuso. Fiz uma longa viagem e não dormi. Então, disse o rei, eu ordeno que você boceje. Há anos não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são curiosidades para mim. Vamos, boceje de novo. É uma ordem. Isso me intimida. Não consigo mais, falou o pequeno príncipe, ficando vermelho. Respondeu o rei. Então
Eu ordeno que você boceje e que... Ele gaguejou um pouco e parecia ofendido, pois o rei fazia questão absoluta de que sua autoridade fosse respeitada. Ele não tolerava a desobediência. Era um monarca absoluto. Mas, como era muito bom, dava ordens sensatas. Se eu ordenar, ele costumava dizer, se eu ordenar a um general que ele se transforme num pássaro marítimo e o general não obedecer, não será culpa do general, será minha culpa. Posso me sentar? Perguntou timidamente o pequeno príncipe. Eu ordeno que você se sente, respondeu o rei, que reacomodou majestosamente uma parte de seu manto de arminho. Mas o pequeno príncipe se espantou. O planeta era minúsculo. Sobre o que o rei poderia reinar? Majestade, disse-lhe, peço licença para lhe perguntar. Eu ordeno que me pergunte, o rei apressou-se em dizer. Majestade, sobre o que reina? Sobre tudo, respondeu o rei com muita simplicidade. Sobre tudo? Com um gesto discreto, o rei designou seu planeta, os outros planetas e as estrelas. Sobre tudo isso, disse o pequeno príncipe. Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois não somente era um monarca absoluto, mas também um monarca universal. E as estrelas lhe obedecem? É claro, disse o rei, elas obedecem imediatamente. Não tolero a indisciplina. Tal poder maravilhou o pequeno príncipe. Se ele o tivesse possuído, poderia ter assistido não a 44 pores do sol no mesmo dia, mas 72, ou mesmo 100, ou até 200 deles no mesmo dia, sem nunca ter de puxar sua cadeira. E como se sentia um pouco triste por causa da lembrança de seu pequeno planeta abandonado, ele se atreveu a pedir uma graça ao rei. Eu gostaria de ver um pôr do sol. Faça-me a gentileza, ordene ao sol que se ponha. Se eu ordenar a um general que voe de uma flor a outra, como uma borboleta, ou que escreva uma tragédia, ou que se transforme em pássaro marinho, e se o general não executar a ordem recebida, quem estará errado? Ele ou eu? Será a vossa majestade, o pequeno príncipe disse com firmeza. Exato. É preciso exigir de cada um aquilo que cada um pode dar, retomou o rei. A autoridade reside primeiramente sobre a razão. Se você ordenar a seu povo que se jogue no mar, ele fará uma revolução. Tenho o direito de exigir obediência, pois minhas ordens são sensatas. Então,
E meu pôr-do-sol? Lembrou o pequeno príncipe, que nunca se esquecia de uma pergunta que ele já tivesse feito. Você terá o seu pôr-do-sol. Eu o exigirei, mas, na ciência do meu governo, esperarei que as condições sejam favoráveis. Quando isso acontecerá? O pequeno príncipe procurou se informar. Respondeu o rei, consultando primeiro um grande calendário. Será lá Será esta noite, pelas 7h40. E você verá como sou bem obedecido. O pequeno príncipe bocejou. Ele lamentava a falta de seu pôr-do-sol e já estava se entediando um pouco. Não tenho mais nada a fazer aqui, disse ao rei. Vou embora. Não vá, respondeu o rei, que estava muito orgulhoso de ter um súdito. Não vá, eu o nomearei ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém para julgar. Não se sabe, disse o rei. Ainda não dei uma volta no meu reino. Sou muito velho, não tenho espaço para um coche e andar me cansa. Oh, mas eu já vi, disse o pequeno príncipe, que se inclinou para dar uma olhada no outro lado do planeta. Também não há ninguém lá. Então você julgará a si mesmo, respondeu o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que aos outros. Se conseguir julgar a si mesmo, então você é um verdadeiro sábio. Prestar atenção nessa frase do rei? Eu, disse o pequeno príncipe, posso julgar a mim mesmo em qualquer lugar. Não preciso morar aqui. Disse o rei. Acho até que no meu planeta há um velho rato em algum lugar. Eu o ouço durante a noite. Você poderá julgar esse velho rato. Você o condenará à morte de tempos em tempos. Assim, a vida dele dependerá da sua justiça. Mas você o absolverá todas as vezes para poupá-lo. Só existe um. Eu, respondeu o pequeno príncipe, eu não gosto de condenar à morte e acho mesmo que vou indo. Não, disse o rei. Mas o pequeno príncipe, tendo concluído seus preparativos, não quis ver o velho monarca sofrer. Se Vossa Majestade desejar ser obedecida pontualmente, poderia me dar uma ordem sensata. Poderia me ordenar, por exemplo, que partisse em menos de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Não tendo o rei nada respondido, o pequeno príncipe primeiro hesitou. Depois, com um suspiro, pôs-se a sair. Eu o nomeio meu embaixador. O rei apressou-se logo em gritar.
Ele tinha um grande ar de autoridade. Os adultos são bem estranhos. O pequeno príncipe disse para si mesmo durante a sua viagem. Muito bem, chegamos no nosso horário. Eu espero vocês aqui amanhã para a gente continuar a nossa história, que é muito linda e que tem muitos ensinamentos, não é? Não é uma simples historinha, não. Tá bom, minha gente. Até amanhã, então, tá? Muito obrigada. Não esqueçam de deixar seu like, tá bom? E o comentário, se for possível.